Fica lá. Não, só clicar. Boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho aí pra gente ir chegando. Mais gente chegando. Marta já chegou. Já entrou. Vamos que vamos. Vamos dar. Vou convidar a Marta. Ei, Marta, boa Oi, noite. tudo Que bem? alegria te ver, Marta. Quantos Que anos, alegria. né? Ai, que Quantos anos, bonitinho. Marta? 10 anos já, Marta. Tem Nossa, 10 isso anos. tudo? Meu Tem 10 Deus, eu tô 10 anos mais velha. Fala assim, eu tô Isso mesmo. Tem 10 menina, anos. 10 Boa anos. noite, pessoal. Poliana. Olha, Marta, uma ex-aluna Ei, sua também chegou Paulinho, aí, ó. gente, que maravilha. Poliana, ex-aluna. Sadne, boa noite. Boa noite, Júlia. Vamos entrando, gente, que hoje a noite vai ser boa demais. Ei, Olha aí, Marta, Paulinho, sua linda, que saudade. saudade. Quanta coisa. Quando eu fiquei grávida da Laura, eu tava dando aula para vocês? Deixa eu ver. Não, não me lembro. Eu anunciei a Não, gravidez em ela, sala. Não, ela foi já tinha nascido. antes. Foi antes. Laura já tinha. Antes. É. Foi. Laura Enfim, já tinha nascido. É. caramba, muito O tempo. tempo voa. O É. tempo voa. Ai, ai. Vamos entrando aí, pessoal. Já temos um pouco, né? Já temos um bom número. Vamos só esperar mais um pouquinho, viu, Marta? Só Sim, para dar claro, uma. Os pais estão chegando, os alunos também. Vamos nas esperar aqui. ordens. Que trabalho bacana, né? Isso. Juliana. Ah, professora Juliana. Oi, Ju, boa noite. Verônica, boa noite. Verônica é do Prado. Olha, gente, até do Prado para assistir Marta. Que bom, né, Show de Marta? bola! Show de bola, show de bola. Ai, Ju, que bom que você está aqui, Ju, que bom que você veio. Boa noite, Aline. Boa noite. Então vamos lá, né? A gente tem que começar, né, Marta? Não dá para esperar muito, porque É, a porque já nossa live são passa muito rápido. uma horinha só. É uma horinha só. Então, deixa eu falar um pouquinho de Marta aqui, gente, rapidinho. Tem que falar, né, Marta? Marta é psicóloga, deixa eu ler aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui. É psicopatologista, neuropsicanalista, especialista em comportamento suicida e atua 19 anos na área. Conhecidíssima, também é professora acadêmica, né? É Sim. professora universitária. E Marta foi a minha professora de pós-graduação em psicopedagogia. Então, olha a minha base aí, minha raiz tá em Marta. A gente Ai, que aprendeu muito coisa com ela, linda. né, Poli? Poli tá aí, confirmando tudo. Então, Marta, não teria outra pessoa melhor para falar com a gente sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre essa conscientização a respeito do suicídio. Que bom que nós temos um especialista na área aqui na região e eu te agradeço. Marta, ela foi tão solícita, tão assim generosa. A agenda dela é cheia, mas ela foi extremamente generosa, aceitou o convite. Então, eu também quero agradecer em nome do São João Evangelista, em nome da direção, da irmã Márcia. Eu quero te agradecer, Marta, por essa sua generosidade de estar aqui conosco. E eu já vou passar para você sem interrupção, porque aqui a gente quer te ouvir. Então, fala para a gente um pouquinho do Setembro Amarelo e daí fica com você todo o restante. Aí, assim, vai surgindo perguntas, o pessoal vai colocando aí as perguntas, eu vou te falando, você mesmo vai lendo, e aí nós vamos ter esse bate-papo, tá bom? Mas já vou passar para você a bola. Fica à vontade, Marta, e mais uma vez, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Adna, que entrou em contato comigo. Para mim é sempre um prazer. E tem uma informação que talvez as pessoas não saibam, né? Os meus pais, eu tenho um pé na Bahia. Sim,
Meus pais moram aí em Itamaraju, pertinho, né? Eu sou, eu sou praticamente baiana, eu digo para o povo daqui, né? Eu vim para cá, já estava com 16 para 17 anos para fazer faculdade e aqui eu fiquei, né? Tenho 3 filhos maravilhosos. Eu gosto sempre de dar essa informação da questão dos filhos, porque muitas vezes as pessoas falam assim, falar é fácil, na teoria todo mundo fala. Só que eu também lido com isso no dia a dia do adolescente, uma criança, 3 crianças, uma pequena e 2 adolescentes. Sei que não é fácil. Aos pais presentes, quero deixar bem claro que não é receita e não quero ensinar ninguém, né, a ser pai e mãe e cuidar de saúde mental. Só que existem alguns conceitos que são feitos através de pesquisas, né? São constatações teóricas, a gente constata, né, nas pesquisas, que são importantes. E uma das grandes preocupações que nós, como professores, profissional da saúde mental, pais, né, sociedade que nós temos, é a saúde mental. E nós estamos num mês de saúde mental bem mais intenso do que de 2014 para trás. Eu vou explicar. Primeiro, vamos ter o conceito do que é saúde mental. Se você for buscar na literatura, saúde mental nada mais é do que a capacidade que toda e qualquer pessoa tem em poder resolver problemas. Resolver problemas. Lidar, né? As pessoas devem saber lidar com as adversidades, com as questões de conflito do eu existencial. Ou seja, relacionamento, como é que eu estou presente nesse lugar, né, de relacionamento, escola, família, relacionamento, namoro, amigos, enfim. Então, saúde mental é problemas, tem todo mundo, mas como que eu saio deles, ok? E, falando disso, o Setembro Amarelo, ele começou em 2014, quando um jovem norte-americano, né, Rick Martin, ele se matou, né, cometeu um suicídio, jogando o seu carro, numa ribanceira. Ele era um rapaz de 17 anos e o carro dele era amarelo. E aí, durante todo o seu funeral, as famílias, né, enlutadas, amigos, parentes, um grupo de amigos pegaram um cartãozinho com foto e dizeres e esse lacinho distribuído para que as pessoas aí lembrassem do Martin e fizessem o luto e refletissem sobre a dor, porque ele deixou uma carta falando da sua dor. Em 2015 para cá, a Organização Mundial da Saúde intitulou o dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? E um dia, assim, de conscientização sobre como podemos prevenir. Mundial, gente. Não é só aqui onde eu moro, no Espírito Santo, em Aracruz, não é só em Teixeira, na Bahia, isso é mundial. Por que mundial? Porque nós temos 1 milhão de pessoas mortas ao ano por suicídio. 1 milhão. Mortas, né, que tiram a própria vida, nós temos ao seu entorno 60 pessoas que são impactadas com essa dor, com essa notícia. O número maior, a estatística vem crescendo muito entre jovens de 15 anos até 35 anos de idade. Sim, há 3 anos atrás, eu trazia essa estatística, jovens entre 15 a 29 anos, aumentou. Na América Latina, aumentou 5,8 nas Américas, né? Aumentou 5,8 as tentativas de suicídio. Então, observe, hoje o Brasil está em 4º lugar em tentativa de suicídio. Nós temos que falar muito de suicídio.
Por quê? Porque toda vez que nós falamos em suicídio, as pessoas buscam ajuda, porque ainda há um tabu, é um mito que quanto mais eu falo, alguém se mata. É o contrário. Quanto mais eu divulgo, mais as pessoas buscam ajuda. Hoje eu recebi 4 ligações de pessoas pedindo ajuda de trabalho social que eu faço aqui em Aracruz. Todas tentativas de suicídio. Então, gente, saúde mental e falar do pai, sim, não é mito, não é mimimi, não é falta de Deus, não é falta de fé. Significa que é um transtorno mental, é uma dor, é uma doença e precisa ser tratada, como qualquer doença. O que eu digo sempre? Quando você está com uma dor de dente, você procura um dentista. Problema cardiológico, você procura um cardiologista. Quando você está com depressão ou algum problema de tristeza na alma, é necessário que procure os 2 profissionais que são responsáveis em tratar esta demanda. O psicólogo, que vai ajudar o paciente a organizar essas ideias e retirar esse pensamento suicida, literalmente, e o psiquiatra. Se na sua cidade não tem psiquiatra, vai ao neuro. Não tem neuro? Vai a um clínico, mas vá. Não deixe de ir. A ordem seria essa, né? Então, assim, o que seria o sucesso familiar? Filho com saúde mental, né? Filho que se responsabilizam por tarefas escolares, filhos que são adolescentes todos, aqui em qualquer lugar do mundo, tem questões, tem demandas comportamentais. Eles têm língua comprida, eles respondem, eles batem de frente, mas não é isso, isso é até bacana, desde que os pais orientem a como eles devem bater de frente com algumas questões, com educação, com limite, com justificativa. Que nós temos muitos jovens, eu tenho um consultório, trabalho com essa demanda de terça a sexta, de 8 da manhã a 8 da noite, é todas as questões voltadas para comportamento, falta de limite, falta de perspectiva para o sucesso profissional, dificuldade de relacionamento com os pais e com os amigos. E esse é um cuidado que a gente deve ter. Quem é o jovem hoje? Uma pergunta assim, que é muito interessante para a gente falar de saúde mental e, em especial, de tentativa de suicídio. Eu vou chamar a atenção, toda vez que eu falar comportamento suicida, eu estou falando de ideia suicida ou de tentativa de suicídio. Ou seja, a grande maioria tem ideia suicida. Né? Então, ideia suicida, o que é? Quando eu organizo, quando eu tenho pensamentos em retirar a minha própria vida. E o que é a tentativa de suicídio? Veja, olha que dado interessante. Todo mundo sabe que um comprimido de dipirona, por exemplo, só vai fazer mal para as pessoas que são alérgicas, não é isso? Mas vamos pensar que o suicídio é toda e qualquer tentativa intencional, eu sei o que eu estou fazendo, em retirar a minha própria vida. Seja ele com um comprimido, seja ele com uma caixa de comprimidos antidepressivos, seja ele por enforcamento, seja ele por qualquer outro método. O Conselho Federal de Psicologia auxilia a gente não falar muito dos métodos. Eu fico assim imaginando aqueles sites que existem, né? Infelizmente, pais, atente-se o histórico dos seus filhos, o que eles buscam na internet. Muito provável que os filhos estejam passando por problemas, e como a adolescência é um período de fechamento emocional, encostem nele, fiscalize, observe a palavra que você quiser dar. Quais são os sites que eles buscam informação na internet? Porque, infelizmente, isso tem lá também, tá? A gente pede para que a Polícia Federal e todos os órgãos retire isso do ar.
mas é um pouco impossível, inclusive. Então, voltando, todo ato intencional de retirar a própria vida, seja o método qual for, por que que eu preciso saber quem é o adolescente? Quem é o... Você conhece? Você conhece o filho que você tem? Desde quando ele está alegre, a quando ele está com problemas emocionais? Sabe por quê? Eles mudam, eles alteram comportamento. Eles têm uma forma diferente de ser durante o dia. Eles alteram o modo de falar, eles mudam o olhar, a alimentação se torna diferente, ficam mais chorosos ou mais eufóricos. Então, é necessário, primeira pergunta, que você conheça o comportamento do seu filho. Se você conhece quem é seu filho, você vai começar a ver que existem comportamentos diferenciados. Por quê? Os jovens pedem socorro, todos. Mas como a gente está falando de saúde mental dentro do lar, observe, né? Pai e mãe, muitas vezes, eu estou falando do filho, mas muitas vezes o pai e a mãe também pedem socorro, certo? Então, se tem filho aí, que já de 17, 18, 20 anos, presta atenção também no comportamento dos seus pais, porque dependendo do que eles estejam passando, eles também mudam o comportamento. E eles ficam extremamente diferentes, ficam mais tristonhos, mais reclusos dentro do quarto. Então, este é o primeiro cuidado que tem que ter. Observar o comportamento, se alterou, tanto para mais ou para menos o comportamento, tá? Nós conhecemos o comportamento que chamamos de padrão. Depois, observe como que falando de jovens e adolescentes, como que eles ficam o dia a dia dentro do quarto. Com a pandemia, aumentou 45% dos níveis de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Aumentou o que já existia, gente. Isso, a pandemia não plantou dentro de casa esses problemas. Já estava algo lá guardadinho. A pandemia potencializou esses problemas, né? Então, o que eu gostaria que a família e todos nós que estamos assim preocupados com a saúde mental tivessem em mente? Ou havia uma demanda emocional que não foi tratada, então procure ajuda. Porque com a pandemia, isso realmente potencializou, né? Pode falar. Ô, Marta, eu queria saber se esse comportamento pode ser genético, pode ter alguma coisa, influência dos pais, os filhos terem também. Tá. 60% dos casos de tentativa de suicídio é depressão. 15% uso de droga, álcool e droga. E os outros 25% doença mental. E aí, a depressão existe 1% genético. O que seria ser 1% genético? Alguma família, até a terceira geração, passa por isso. Só que tem uma questão. Eu gosto sempre de frisar isso. A depressão, se nós temos 1% dessa depressão que é genética, se o meio que eu estou for um meio saudável, provavelmente não virá à tona esse 1%. Onde que estão os grandes problemas de depressão? Então, vamos entender isso para os pais procurarem terem mais atenção. Desses 60% de depressão, que também pode chegar a usar drogas, infelizmente, nós temos aí abuso sexual na infância. Sim, o abuso sexual na infância faz com que o jovem, na adolescência, porque quando ele é criança, ele ainda não compreende, porque ele não tem as ferramentas psíquicas internas necessárias para entender o que está acontecendo. Então, ele vai entrando na adolescência, ele vai entendendo o processo, e a grande maioria dos abusadores que estão ali, perto ou dentro de casa, ameaçam matar alguém. E aí, o que eles fazem? A dor é tão grande
que eles começam a pensar em morte, ao invés de pensar em resolver o problema. Essa é outra grande questão, né? Abandono afetivo leva a esse 60% de depressão. Abandono afetivo, o que é isso? O fato de eu estar dentro de casa não significa que eu tenha um acolhimento junto com os meus filhos, né? E nos coloca numa situação constrangedora, porque é uma cobrança social para os pais desumana. Outra questão que envolve esses 60%, um nível de cobrança exagerada, né, de rigor severo da questão religiosa. Eu não digo nem espiritual, religiosa. Entende? Então, isso é muito sério. Nada pode, tudo é pecado, tudo é feio, tudo vai fazer ruim. Deve haver uma conversa. Por que que isso não pode? Por que que a minha família não pode ter isso? Não é apenas, quando eu falo em abandono afetivo, não é apenas estar dentro de casa. Uma das grandes questões que a gente tem hoje é, quando eu falei da mídia, nos cobra, que é uma falta de respeito, cobra uma mulher, pai e mãe perfeito, Facebook e Instagram, família perfeita, maravilhosa, e isso é mentira. Isso não existe. A família é aquela que tem problema, sim, tem dificuldade, sim. Muitas vezes, essa é a família real, né? Não real de realeza, né? É a família que existe aqui para nós. E se o pai e a mãe não tiver segurança, firmeza, acreditando para a educação, esse mundo ilusório de Facebook e Instagram, que causa uma falsa felicidade, pode trazer uma desavença familiar e aquele desafeto, que eu chamei de abandono afetivo, pode ocasionar ali dentro da minha casa, debaixo dos meus olhos. Entendo. Marta, você está falando então que não é para a gente ter Facebook e Instagram? Não. Muito pelo contrário. Mostra para o filho, ó, isso aqui não é real. Eu atendo pessoas aqui que todas as vezes ela me mostrou fotos e fotos de família, mas estão destroçados por dentro. Só uma pessoa da família, né, já tentou suicídio 2 vezes. E é uma falsa felicidade, uma felicidade que é para mostrar que existe harmonia. Isso é horrível, porque você tem que manter uma aparência que ninguém, o cérebro não dá conta disso. Nós vivemos numa pressão psicológica, social, midiática, comercial, que é horrível. E aí, o que acontece? As famílias, para tentar diminuir este nível afetivo prejudicial, o que ocorre? Toma presente, 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 presente o tempo inteiro. Criança e adolescente, e aqui eu vou afirmar categoricamente, eles não podem ter presente e eles não podem ter tudo que eles pedem. Senão, ninguém vai dar conta de trabalhar tanto e dar tudo que eles querem. Aos 12, 13 anos, eles querem isso. Só que lá na frente eles vão sentir falta, como eu ouço todos os dias, da presença e do não que a família não deu. Aí, de repente, alguém pode dizer, mas Marta, a responsabilidade é toda nossa? A princípio, sim. Do vizinho que não vai ser, né? Vai ser toda nossa, do vizinho que não vai ser. Só que a gente sabe também que existe um fator social que é responsável também pelas tentativas de suicídio. Quais são as questões sociais? O suicídio é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde mental. Nós temos que ter condição para que esses pais possam trabalhar. Quando eu digo saúde pública, nós temos que ter projetos sociais onde eles possam trabalhar, trazer comida para a sua casa, porque existe um percentual de 5% das pessoas desempregadas que tentam suicídio.
Entende? E aí, e veja, só que o problema maior não é esse, desencadeia na tentativa de suicídio. As pessoas ficam sem perspectiva profissional, perspectiva de vida. Então, seria desumano afirmar que apenas a família, né, é responsável. A sociedade também tem uma parcela de responsabilidade. Então, observe o que eu falei: família, igreja, né, espiritual, igreja, religião, sociedade, escola também tem uma responsabilidade quando negligencia os bullying dentro da escola, porque existe uma parcela das tentativas de suicídio. Eu tenho uma paciente que tentou suicídio, ela foi abusada pelo irmão, só desgraceiro, observe, abusada pelo irmão, sofreu bullying 3 anos dentro da escola, e segundo ela, a escola nada fazia, nada fazia. Só que tem um detalhe, quando eu falo escola, família, todo este problema pode ter suporte fortalecido quando a família é raiz e não Nutella, né? Quando a família é raiz, tá ali na raiz. Como? Uma sugestão que eu dou, quem já assistiu minha live vai ouvir sempre eu falar isso. Senta com seus filhos. Senta lá. Final de tarde, a cada 2 semanas. Chega, meu filho, o que está acontecendo? Você está feliz? Você está bem? Deixa ele falar do jeito dele. O jovem precisa falar. Falar. Quando ele não fala, ele joga isso para dentro de si enquanto tristeza. Isso fica lá removendo emoções, né? Fica retendo emoções negativas e o cérebro transforma isso em uma outra questão chamada dor. Tanto é que as pessoas que fazem, né, têm a tentativa e fazem planos para morrer, elas querem retirar a sua dor. Quer ver um exemplo? Acredito que quem esteja me ouvindo já passou por isso, já conhece ou já viu alguém. A automutilação, conhecida, né, como cut ou automutilação. Somos brasileiros, então vamos falar em português, né? Automutilação, que é o corte nos braços, nas virilhas. O que é aquele sangue, aquilo tudo que retiram? Grande maioria são jovens que fazem isso. Eu já tive criança no meu consultório que praticaram a automutilação. Quando aquele sangue está ali, a dor minimiza. Lembra que eu falei lá atrás que o cérebro precisa de coisas concretas? O cérebro não dá conta de muitas coisas. No momento que o sangue está aí, materializa. Ele está vendo por que está doendo. Ele não entende que essa dor psíquica é uma dor existencial. Ele não dá conta, gente. O jovem não tem suporte ainda. E quando ele entra numa adolescência sem esse suporte, a tendência dele cometer o suicídio é muito grande. Veja, a automutilação não é tentativa de suicídio, mas pode vir a ser. Entende? Ah, quer dizer que um aluno nosso teve automutilação, ele tentou o suicídio? Depende da intenção dele. Lembra que eu falei lá atrás? A intenção desse jovem era o quê? Ah, Marta, é chamar a atenção. Um jovem que fica chamando a atenção. É normal as pessoas quererem chamar a atenção? Não. Quem chama a atenção tem problemas psicológicos. Se atentem. Até eu chamar a atenção, né, Marta? Claro, até eu chamar a atenção. A pessoa que está bem, ela não fica chamando a atenção de ninguém. Ela simplesmente vive. E se tratando de jovem, é muito mais perigoso ainda. Não é mimimi, automutilação e nem a tentativa de suicídio. Né? É uma forma que eles têm de dizer assim, ó, tá doendo, me ajuda. Não negligencie nenhum pedido de socorro. Verdade. Marta, você acha que a falta de limites pode
desencadear isso? Pode desencadear uma depressão? Sim, Pode quais acontecer? permissivos? Vamos chamar de permissividade, né? Uma coisa, falta de limite. Opa, meu celular deu uma cambadinha aqui. Permissividade, falta de limite. E nós temos, infelizmente, dois extremos. Um, rigidez demais. Gente, não é fácil. Se de repente os pais estão aí e falam, quem entrou depois vai falar, é porque você não tem 2, 3 filhos. Eu também tenho 3 filhos. Eu sei que é difícil. Trabalhar manhã, tarde e noite, e você ainda tem que dar conta. Eu sei, pais, nós estamos juntos. Só que existem coisas que eu sempre digo aqui. Se nós não dermos o limite, o amor que os nossos filhos precisam, limite não é bater. Espancamento não educa ninguém. Eu provo isso para vocês. Eu tenho pesquisas, artigos nessa área. Muito pelo contrário. Existem alguns tapas na cara, puxão de orelha, sabe? Que é humilhação. Ao invés deles construírem a autoimagem, eles constroem uma raiva interior que isso, ao invés de vir como uma forma de aprendizado, vem como uma forma de revolta. Eu coloquei até no meu Instagram, nas minhas redes sociais, um texto que é assim, apanhei, mas não morri. Não morreu, mas é incapaz de dizer que te amo, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade conjugal, tem dificuldade em ereção, tem dificuldade em sentir prazer relacional, tem dificuldade em arrumar um emprego e ficar, tem dificuldade em ter autoestima, e aí por aí vai. Ou seja, mas esse ser não existe perfeito. Já é difícil educar com diálogo. É difícil. Imagine com a revolta. O que eu digo? Limite precisa ter, senão os filhos não se angustiam. Eles precisam se angustiar. Aqueles presentes que eu disse lá atrás, para o cérebro ele vai entender o quê? Tá tudo bem. Normalmente eu ouço assim dos pais, eu estou dando para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive na vida. Gente, tudo aquilo o quê? Porque há uma tendência, dentro da estatística e na literatura, da gente querer dar, né, tudo aquilo que a gente não teve. Mas o quê? O que eu não tive? Você sabe o que você não teve? Porque quando você escreve, quando você descreve, determina o que é isso, fica mais fácil. Um bom estudo, show de bola. Não pude estudar numa escola top, coloquei meus filhos na escola evangelista. Não pude fazer uma viagem, vou fazer com eles. Perfeito! Mas eu vou deixar meu filho fazer o que quiser? Falar mais alto do que eu? Nunca! Porque isso vai levar a criança a se sentir não pertencente no seu espaço. Ela vai entender que ela pode tudo. E no mundo aqui fora, lá fora, não é bem assim. Ela vai começar a se angustiar depois de mais velha, ela não vai dar conta. Dependendo do que acontecer no mundo, ela vai ter reclusão. E aí o que acontece? A depressão começa assim. Eu estou com uma síndrome do pânico, porque eu estou com medo de alguém falar que eu não devo fazer isso. E eu vou ficando reclusa dentro de casa, isso vai me caindo uma depressão, vai me dando um nível de comprometimento de saúde mental baixo, e os pensamentos com quem está ou já passou por depressão são horríveis, sabe? Então é uma bola de neve. É uma bola de neve. O que nós orientamos, né? Observe que hoje nós temos, assim, no Brasil, 800 mil pessoas que morrem de suicídio. No Brasil, 1 milhão em todo mundo. No Brasil. Então, assim, é muita gente por ano.
A cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E tenta tirar, a cada 3 minutos consegue tirar a própria vida. Aí nós estamos falando de limite, porque até quando alguém tem dentro de casa conceitos bem estabelecidos, quando eles ficam tristes, eles vão saber buscar com quem conversar. Ou com um professor, ou com uma mãe, ou com um amigo, ou com uma avó, com pessoas próximas a ele. O segredo da saúde mental está na reunião familiar. Fala para mim, meu filho, o que você tem feito que não está bom? O que está acontecendo? Como que está na escola? Não compare um filho com outro. Quando você compara um filho com outro, ou um filho com um primo, né? Seu filho com um primo, ou um primo com... Essa comparação, alguns jovens têm uma baixa autoestima, que é até próprio daquela idade deles, mas aquilo tudo passa, vai passar. Se não tiver esse suporte emocional, esse suporte psicológico, esse espaço dele falar o seguinte, eu sei que ali eu posso falar, eu sei que ali eu posso contar sem medo, sem medo. Uma outra questão muito séria, assim, que eu vejo, é a questão da orientação sexual. A orientação sexual está dentro daqueles 15% de tentativa de suicídio. Ah, Marta, você é a favor ou contra? Não me cabe colocar aqui se eu sou a favor ou contra. Isso aí é na minha vida pessoal. Agora, o que eu recebo no meu consultório são pessoas que não têm espaço para falar de orientação sexual, com medo de se pronunciar e começam a se cortar e se matam, né? Nós tivemos um caso aqui em Vitória de um rapaz, jovem inclusive, né? 38 anos, jovem, e que a família não aceitava, enfim, e fez o que fez, se jogou da terceira ponte. Então, assim, nós temos esses indicadores que valem a pena estarmos atentos, muito atentos. O que aconteceu com os jovens? Porque aí, de repente, as pessoas podem falar assim, na minha época não tinha nada disso. Tinha sim, tinha suicídio. As pessoas não falavam. Ninguém falava. Por quê? Com medo de alguém cometer o suicídio. Não falavam com medo de ser punido. Porque na Idade Média, quando o suicídio acontecia em uma determinada região, aquela pessoa não podia nem ir à igreja ser velado o corpo. Ela era banida, ainda morta. Quando faziam o enterro, no seu túmulo, colocavam algum aviso, um desenho, algo que indicasse que aquela pessoa morreu com um suicídio. Ou seja, o preconceito, o tabu é muito grande. Né? Os jovens, eles dão indícios, mais até do que os adultos. Eles demonstram, além do comportamento, eles publicam em rede social que estão tristes, que a vida não vale a pena. Cuidado com essas frases. Minha vida não tem sentido. Minha vida não vale a pena. Eu não sirvo nem para viver. Eu sou... esses dias eu recebi um pai para falar do filho, né? Ele falou assim, na frente do filho, essa desgraça não era para ter nascido. Cuidado com as palavras. Na nossa época, a gente ouvia isso, né? De repente alguém pode falar, o dano que isso causou, o sucesso dos nossos filhos, passa pela saúde mental, da escolha de uma profissão, do cuidado ao estudar para um Enem, da tranquilidade dele passar num concurso, no IFES, né? Ali, eu não sei como é que fala aí, Escola Técnica Federal, que antiga era o IFES, aqui é Instituto Federal do Espírito Santo, IFABA, né? Então, assim, para passar os jovens, todo pai quer, toda mãe, todo pai quer que os filhos estudem, que tenham caráter, tenham sucesso, sejam boas pessoas, se relacionem bem. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar por trás. Veja,
A depressão, como eu disse, ela também tem uma questão genética e uma dificuldade, vamos colocar assim para as pessoas entenderem, né, das sinapses no cérebro dos neurotransmissores. Isso, 2% dos neurotransmissores, que é o processo neuroquímico, e 1% genético. Os demais, gente, os 97%, são questões sociais. O quê? Abuso sexual, abandono afetivo, perda de emprego. Nós temos aí depressão pós-parto, muito perigoso para tentativa de suicídio, depressão catatônica, que é aquela depressão, uma das mais perigosas, que a pessoa fica paralisada, podendo vir a óbito, sim, no momento que ela acordar, né, por causa de um trauma forte. Eu tive 2 pacientes, inclusive recente, um no final do ano, e um outro também, daqui um rapaz de 14 anos. Ambos, trauma forte, despertou, né, disparou a depressão catatônica. Difícil demais da família lidar? Claro, óbvio. O que é isso? É um trauma muito forte. Então, fiquem atentos, né? Cuidem dos filhos, não é só menina que sofre abuso sexual. Eu não sei se aí tem shopping, eu não lembro, né? Há 10 anos atrás, não lembro mais. Cuidado com as crianças quando vão no banheiro sozinha. Muito relato desse tipo, meninas pequenas de 7, 8 anos. As pessoas entram nos banheiros, tanto menino como menina. Cuidado com esse tipo de abuso, porque é muito comum acontecer. Eu estou dando relatos para vocês de pacientes que sofrem abuso em banheiro de shopping, banheiro de escola. Eu falo para minha filha assim, minha filha tem 8 anos. Eu falo para ela assim, filha, antes da pandemia, lógico, você entrou no banheiro da escola e falei com a diretora, com a pedagoga, que são meus amigos, né? Foram meus ex-alunos. Se vocês ouvirem minha filha gritando no banheiro, corra. Por quê? Porque eu orientei a ela a gritar. Se entrar algum menino ou alguém querendo mexer na sua pepeca, ainda falo com ela, não deixa, filha. Ninguém mexer no seu corpinho. Ninguém. Teve algum problema? Pede para ligar para a mamãe. Não deixa ninguém sentar no colo, porque o dano disso é gravíssimo. Gravíssimo, né? Então, aí a gente falou de permissividade, excesso de presente, excesso de sim e o excesso de não, né? Não há explicação, isso é problemático, sim. Ambientes com pessoas. O que é um fator de proteção? Vamos lá. Fator de proteção. Dicas. Conheça os filhos e as famílias com os quais os seus filhos amam. Ué, Marta, por quê? Conheça. Por quê? Vamos imaginar, o seu filho anda com o casal que mora lá do outro lado da cidade. E os filhos são aqueles filhos que não obedecem, que falam palavrão para os pais, que gritam com os pais. Os adolescentes não gostam muito dessa minha fala, mas eu falo para eles que eu não estou para agradar, eu estou para esclarecer, né? Cuidado. Por quê? Porque existe um percentual do uso de drogas que é a experiência que os outros filhos que não têm um controle familiar também podem acontecer. Ou seja, trocando em miúdos, cuidado com quem anda, se eles têm bons hábitos ou mau hábitos. Normalmente, os filhos de pessoas que têm uma orientação familiar, não importa se é rico, pobre, preto, branco, magro, gordo, não é isso que eu estou falando. É de uma orientação. Filho, que horas são? Menino de 14 anos chegando 1 hora em casa. Você quer o quê? Lembre que nós não estamos falando apenas de comportamento e de aspectos fisiológicos, horário, se está grande, se está pequeno. Ele tem 14 anos. Vamos falar isso em nível de formação cerebral. Ele não está pronto. Ele não consegue, por mais superdotado que seja, por mais capacidade cognitiva, por ser aquele aluno assim, descolado, alegre, ele só tem 14 anos.
falando do desenvolvimento neurocognitivo e neuroafetivo, ele não está pronto para poder ser e ter amizades que são amizades aversivas. A influência é um dos fatores do uso de droga. O uso de droga na adolescência é fator de risco para a tentativa de suicídio, sim. Né? Então, fatores de proteção. Vamos lá. Uma família que converse, que dê atenção, que diga não, agora não pode. As crianças precisam se angustiar. Fique de longe olhando como que está a angústia dela. Se angustiou, chorou, o choro não mata ninguém. Presta atenção, ninguém morre porque chorou. E ninguém se traumatiza porque chorou. Tá? Não é isso que traz o trauma. O trauma é o choro, ele é o resultado de algo que aconteceu. Pode ser o choro o resultado de uma tentativa de estupro, de abuso sexual? Pode. Mas então não foi o choro, foi a tentativa de abuso sexual. Então a gente tem que saber o que está por trás. Outro fator de proteção. Veja, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando igreja, religião. Eu falo espiritualidade. O que você acredita ou não acredita? Por exemplo, eu tenho pacientes ateus. E eles são pais muito presentes. Eles falam de respeito ao próximo, de respeito com a natureza, de saber conviver em grupo. Assim como eu tenho pais extremamente católicos, evangélicos, pessoas que estão ali e passam para a sua cultura o que eles acreditam. Tudo isso é válido. Nós chamamos, dentro da teoria do suicídio, como fatores de proteção. Amigos saudáveis, foi o que eu falei lá atrás. Amigos saudáveis. Por quê? Os amigos que têm um comportamento saudável levam a outro comportamento saudável. E o que é comportamento saudável? Crianças que têm hábitos, que conseguem... Ah, mas ele responde à mãe. É da idade? O seu também vai responder, o meu também vai responder. É da idade, da formação do hormônio, dos hormônios. Mas como é que a família e como é que nós devemos lidar com isso? Meu filho, é assim que a mamãe te educa? Ou que o papai te educa? Tá certo isso? Trazer o debate, trazer essa discussão para dentro de casa. Porque toda vez que eu levo esse questionamento, eu posso garantir para você que ele vai, sim, levar para você também uma resposta. Vai pensar sobre isso nos seus conceitos. Agora, Marta, meu filho tem 14 anos agora. Eu ouvindo as suas falas, eu posso começar agora? Pode, que nunca é tarde, mas vai ser mais difícil. Tá? Comece com a sua filha lá de 1 aninho, 6 meses, a levar essas informações na linguagem dela. Não pode, a mamãe não gosta, é feio, nada de papai do céu chora. Papai do céu não chora por isso, não. Isso é uma fala que a criança ela cresce com uma ideia de papai do céu errada, né? Então, assim, numa linguagem que a família estabelece, é a família que tem que estabelecer esses limites e essas questões também de pode ou não pode. Falei da angústia, é necessário que as crianças, os jovens e os adolescentes se angustiem. O que é se angustiar? Se angustiar é não posso comprar esse carrinho para você. Mas você tem dinheiro. Sim, mamãe tem dinheiro. Mas não vou comprar porque não é hora. Ah, mas eu vou fazer birra, eu vou gritar. Pode gritar. Quando você acabar, a gente conversa. Não deixe nem criança, nem jovem, filho, falar mais alto do que você. Esse é um dos segredos que eu digo sempre. Eu presenciei na recepção do consultório, alguns casos da clínica, né, que eu trabalho, casos assim, do menino falar palavrões para o pai e para a mãe, que a mãe não sabia onde enfiar a cara, né? Eu senti ali que a criança dominava os pais. Que domínio é esse? Ah, vai tomar naquele lugar, você não vai falar. Não era meu paciente, ele foi lá para se consultar com um dermatologista. Veja, gente, essa orientação de um jovem
é muito comum acontecer quando não há essa orientação. Essa orientação precisa acontecer. Por quê? Não tenha vergonha da criança quando ela fizer birra em supermercado. Ah, Marta, o que isso tem a ver com suicídio? Tudo. Desde pequeno, você vai orientando a criança o que deve e o que não deve. Meu filho, você está triste por quê? Porque você não comprou o meu iogurte. Ah! É assim que eles fazem, tá? Meu filho, a mamãe não vai comprar porque agora não é a hora. Não vou comprar. Ele vai brigar? Vai gritar? Vai. Quem não tem filho não pode se meter nisso, né? Quem tem sabe como é e não vai se meter nisso nunca. Não é verdade? Então, assim, os pais que devem ser fortes nesse sentido. Não vai adiantar você bater, porque o bater para a criança significa que você está com raiva. Se você está com raiva, ele vai falar, consegui o meu objetivo. E toda vez que você vai permitindo, você vai dizendo para a criança que ele pode fazer de novo a hora que ele quiser. É o que eu sempre digo. É uma frase minha, não tem lugar nenhum. A assombração sabe para quem aparece. Pode falar, Agda. Marta, infelizmente nós já estamos quase acabando. É tão rápido. A gente precisa de ter várias lives com você, porque, meu Deus, que carga de conhecimento. Foi muito bom, foi muito valioso mesmo, mesmo. Eu realmente, assim, amei os seus conselhos. E se você pudesse deixar uma única coisa aqui para ficar gravado aí para a gente, uma frase para fechar tudo isso aí, porque já estamos encerrando. Quero agradecer todo mundo que participou. Eu acredito que todo mundo aprendeu uma coisinha, uma coisa. Todo mundo, não foi em vão para ninguém, porque foi ótimo, Marta. Suas palavras veio encaixar perfeitamente nesse momento. Então, fala para nós, deixa alguma coisa aí, uma frase, porque já estamos encerrando. Quero mais uma vez, em nome da escola, da pessoa da irmã Márcia, agradecer você mais uma vez e deixa para a gente aí uma frase. Cuide da saúde já está mental. acabando, pessoal. A sério? Ah, não, mas já está acabando, pessoal. Ó, se quiser sair, se acabar, a gente entra de novo. Vai ficar gravada a live. Ó, cuide da saúde mental do seu filho. Observe o comportamento dele. Não tire os olhos dele. Observe frase. Entra no Instagram, entra no Facebook, no Twitter. Entre. Se você não tiver acesso, procure um jeito, mas entre. Lá, ele coloca, junto com os amigos, eles têm um tal de Instagram privado só para amigos. Sempre tem um amigo que vai te dar suporte. Não deixe isso solto. Se preocupe. Eu diria que você deveria ter a senha do seu filho, né? A gente tem que ter a senha dos nossos filhos, né? Esse é o ideal. Entra lá, procura saber, pede alguém para entrar, que os filhos tendem a privar, bloquear os pais, que é outra questão também. Por quê? São entrões. Não é necessário. Conversa com ele. Faça reunião em família. Pergunta o que eles gostam, o que eles não gostaram. Pergunta para ele o que é necessário mudar. E ouça, não se faça mais real do que o rei. Nós, pais e mães e pais, nós erramos muito todos os dias. O bacana é, meu filho, o que você acha que nós devemos fazer para nossa casa ficar mais alegre, mais feliz? Comece isso com filhos pequenininhos. Comece isso agora, não deixa isso para amanhã, quando ele tiver 12, 13 anos. E não acha, presta atenção, eu vou falar de suicídio com meus filhos, mas se falando, ele vai cometer o suicídio? Não, é o contrário. Ouça a dor que ele tem. Ele deve ter uma dor existencial e procure ajuda. Se você sentir que você não dá conta, procure ajuda. A ajuda da melhor forma. Não é que seu filho está com falta de Deus, falta de religião. Não, não é mimimi. É sim um problema mental, falta de saúde mental. Ele deve estar passando por alguma questão existencial que sozinho ele não vai dar conta. Dependendo do nível, ele vai precisar sim de um psiquiatra, mas medicação é só 20%, tá? Eu tenho amigos psiquiatras aqui na clínica que eles falam 80% é o trabalho do psicólogo para poder entender o que está na cabecinha,
Os filhos não falam com os pais tudo que eles estão sentindo. Eu vejo isso em todo o dia a dia de trabalho. Então, a frase assim, que eu deixaria: cuide da sua saúde mental e da saúde mental dos seus filhos. Ouça mais, observe, enxergue, ouça com os olhos, né? Ouça com os ouvidos, ouça com os olhos, ouça, veja as pessoas que estão à volta dele. Cuide dele, porque ele vai ser um filho com mais sucesso, um profissional mais feliz, pessoas bem mais sucedidas. O diálogo é a base de tudo. Sem isso, nós vamos cair naquele percentual de culpa, de raiva, onde ninguém me ouve, onde eu sou comparada, onde ninguém me ama. Vai haver reclamação de pai? Vai! Claro que vai, normal. Nós temos reclamações de filho. Vai dizer que não vai ter reclamação deles para a gente? Mas seja forte. Não deixe a palavra final para os seus filhos. O que é isso? Não seja uma mãe e um pai permissivo. Não seja um professor permissivo. Não sejam pessoas que a sociedade não é permissiva, tá? A sociedade é cruel, né? Então, ô Marta, mais uma vez, obrigada. Deixa eu só agradecer aqui aos pais e alunos, Lívia, Manu, Rebeca, Adélia, mãe de Eduardo, Ana Beatriz, Arthur Vieira, os professores Claudine, Miriam, Gabriela, coordenadora, que está aí assistindo. Muito obrigada, que é o pessoal da escola, não poderia deixar de falar, né? Valeu os pais que participaram conosco aqui dessa live tão maravilhosa. Foi maravilhoso. E, Marta, olha, a coordenadora está aqui do meu lado falando que já quer você na escola o ano que vem para dar a aula inaugural. É sua do ano que vem. Fico na casa da minha mãe em Itamaraju. Olha, eu estou aqui muito assim, feliz da vida. Se precisar de outra live, a gente faz para complementar. Sabe? Se quiser falar de educação de filhos, eu tenho uma gama de temas para a gente falar. E eu agradeço muito. Né, Marta? Olha, você de coração, por lembrar de mim, né? Estou aqui disponível, pena que é distante, quase que 400 quilômetros, mas eu vou com o maior prazer, com antecedência, a gente organiza tudo. E eu agradeço a Deus. Fiquem todos com as bênçãos daquilo que vocês acreditam, né? E que façam melhor. Nós vamos ter uma sociedade melhor, com menos vândalos, com menos pessoas ruins. Uma sociedade melhor. Uma Teixeira de Freitas melhor, né? É isso aí. Então, vamos todo mundo cuidar da saúde mental, pessoal. Não é tabu. Vamos deixar isso para lá. Isso não pode mais ser tabu. Precisou, procure um profissional, procure ajuda. Saúde mental tem que deixar de ser tabu. E é essencial para o sucesso em todas as áreas, em todos os âmbitos de vida. Valeu, pessoal. Então, se tiver alguém aí que vier passar em Aracruz, só me procurar para fazer uma visita. Tomar um cafezinho. Ótimo, olha aí. Que bom, que bom. Pessoal, então vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram. E fiquem com Deus. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Valeu, amém. gente. Tchau, tchau. Fiquem com paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.